Graças e paz, meus irmãos. Quero hoje gravar mais um culto. E hoje um pouco diferente, só eu aqui. Mas quero tentar ser mais breve hoje, tá bom? Apenas cantarmos um hino e meditarmos brevemente na palavra do Senhor. Então vamos ter uma palavra de oração. Peço que você baixe sua cabeça, feche seus olhos, se você puder. E vamos então orar, vamos falar com Deus, pedindo por esse tempo. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, por teu amor, tua graça, que tem nos sustentado. Te louvamos porque, apesar das dificuldades, das lutas, o Senhor é conosco. A tua graça nos basta, a tua graça nos é suficiente, ó Deus, pois é por essa graça que o Senhor nos dá poder para resistirmos às tentações, para permanecermos firmes, mesmo em meio às provações. Graças te damos, pedimos que o Senhor nos abençoe nesse tempo de culto, de louvor, adoração e aprendizado do Senhor. Fala aos nossos corações, ó Deus, e assim fortifica-nos a fé. Oramos também por aqueles que, porventura, ainda não conhecem a Jesus Cristo, ainda estão distantes do teu Filho, que o Senhor os conduza ao arrependimento e à fé. Nós oramos, suplicando, agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero louvar ao Senhor juntamente com vocês, com o hino de número 328, hino do cantor cristão. É um hino forte e um hino que nos convida, nos desafia a sossegar. Se tem algo que precisamos fazer nesse tempo de pandemia, é sossegar, é se aquietar, como o Senhor diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, Então esse é o hino baseado lá numa passagem dos Evangelhos, em que Jesus acalma a tempestade, e ele desafia os discípulos a realmente sossegarem, confiarem nele. Então cantemos o hino 328, Sossegai. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir, de ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu Mestre, vem logo, vem me acudir, as ondas atendem ao meu mandar. Cegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não
pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Amém? Então, esse hino ele vai justamente nos desafiar ao sossego, né? A nos aquietarmos, a confiarmos no Senhor. Então, gostaria agora de meditarmos um pouco nas Escrituras. Eu peço que você abra sua Bíblia no Salmo de número 14, tá bom? Salmo de número 14. Nas quartas-feiras nós estamos meditando nos Salmos. E hoje eu quero compartilhar com você o Salmo de número 14. Então, o Salmo de número 14 nos diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião, viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Amém? Então esse é um salmo que boa parte dele é citada lá em Romanos capítulo 3 pelo apóstolo Paulo, e é um salmo que vai falar fazer um contraste, né, entre o homem e Deus. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui a corrupção do ser humano, né, uma descrição da corrupção, da depravação humana. E por fim, nós temos então a ideia da redenção de Deus, a salvação que vem do Senhor. Sim, por um lado, o ser humano é corrupto, é depravado, está morto em seus pecados. Por outro lado, existe a esperança da restauração, da salvação que o Senhor há de trazer no final dos tempos. Então, este salmo, de modo bem breve, ele fala justamente sobre isso. Em primeiro lugar, nós temos então aqui a descrição da depravação humana, a descrição da corrupção da humanidade, né? Então aqui, Davi vai começar o salmo dizendo que o insensato, né, aqui no versículo 1, o insensato, a ideia aqui de insensato é alguém tolo, né?
E tolo aqui não intelectualmente, mas tolo moralmente. O tolo é aquele que rejeita o Senhor. O insensato é aquele que despreza a Deus em seu coração, que despreza a Deus no seu viver, que não considera o Senhor diante dos seus procedimentos. Então aqui Davi vai dizer que o insensato, ele diz no seu coração, apesar de às vezes o insensato não afirmar, ele não externar com a boca, no seu coração ele diz, não há Deus. Então o insensato, ele vive como se Deus não existisse. É interessante porque existem os ateus, né? Ateu é aquele que não crê na existência de Deus. Existem os ateus assumidos e existem os ateus por atitudes. Então tem pessoas que simplesmente dizem, olha, eu não acredito que Deus existe, eu não acredito que existe um Criador. E aí tem pessoas realmente que de modo muito claro, objetivo, afirmam esse absurdo, né? Entretanto, eu acredito que a maioria das pessoas afirmam que Deus existe. Só que, porém, elas vivem como se Deus não existisse. Para mim, talvez esse seja o pior ateísmo. São as pessoas até religiosas que falam de Deus para lá e para cá, é Deus no coração, sem Deus eu não sou nada. Mas, entretanto, são pessoas que vivem como se Deus não existisse. As práticas, as atitudes, o procedimento não consideram o que Deus quer, não consideram o que Deus acha, não consideram o que Deus diz. Nós vemos muitas pessoas vivendo de acordo com sua própria vontade, de acordo com o que elas acham certo, né? E isso mostra que é aquilo que o apóstolo Paulo vai falar lá em Tito. Eles confessam conhecerem a Deus, mas negam por suas obras. Então, as pessoas elas confessam que acreditam em Deus, mas negam a existência de Deus por meio de suas atitudes, certo? Então aqui Davi está falando disso, falando do insensato que diz no coração que não há Deus. E aí, entender que Deus não existe ou viver como se Deus não existisse, gera pecado mais pecado, corrupção e corrupção. Então, Davi continua o salmo dizendo, corrompem-se e praticam abominação. Né? Abominação é a ideia de coisas detestáveis aos olhos de Deus. Já não há quem faça o bem. Aí Davi continua, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há alguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, aqui é a descrição da corrupção humana. O homem se desviou de Deus, o homem está longe do Senhor. Deus olha para a humanidade e não vê ninguém que faça o bem. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Fazer o bem aqui é a ideia de que ninguém alcança o bem no padrão do Senhor. Certo? O bem aqui é no padrão de Deus. Existem pessoas que fazem coisas boas? Sim, existe. Entretanto, mesmo quando o ser humano às vezes faz coisas boas, é com intenções más. Às vezes é com a intenção de aparecer, é com a intenção de depois ser recompensado. Enfim, quando nós olhamos para o padrão de Deus, no padrão divino, ninguém faz o bem. É muito comum perceber as pessoas se comparando com as outras, né? Então, por exemplo, você vê um pai que não dá atenção ao filho, não coloca nada dentro de casa, que abandonou os filhos. Aí você é um pai, às vezes, que dá atenção ao filho, que coloca algo dentro de casa, né? Falha em algumas coisas, só que aí você vai se comparar e você faz assim, olha, eu sou um bom pai, porque olha aquele pai ali. Eu sou um bom pai, porque se for comparar com os outros pais que eu conheço, então geralmente a gente tenta colocar o nosso padrão se comparando com os outros, né? O padrão parece que é os outros e não aquilo que Deus estabeleceu. Só que Deus tem um padrão para o pai, um padrão para uma mãe, um padrão para um esposo, uma esposa, um padrão para um cidadão, um padrão para o ser humano. Então, no padrão de Deus, não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Todos pecaram, todos nós, eu, você pecamos. Todos se extraviaram, todos se desviaram do Senhor. Então, vivemos em meio a essa sociedade.
vivemos numa sociedade corrupta, uma sociedade que se desviou de Deus, uma sociedade que não quer mais saber dos padrões do Senhor. E aplicando isso nesse momento de coronavírus, é interessante perceber o quanto nós sofremos com a corrupção do gênero humano, né? É triste ver que em meio a essa pandemia, um momento tão triste, um momento tão delicado, tantas pessoas, né, de modo especial políticos, se aproveitam da situação, aproveitam para roubar, se aproveitam para ganhar dinheiro em cima de mortes. Então nós percebemos nesses momentos o quanto o ser humano é mau, de acordo com o que está dizendo aqui no Salmo. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, todos se extraviaram. E a verdade é que tudo isso traz sofrimento, traz realmente a aflição em nosso mundo. Vivemos num mundo corrompido, um mundo corrompido pela própria humanidade, certo? Então é muito importante nós percebermos aqui essa descrição. Entretanto, embora nós vivamos num mundo corrompido, um mundo que nós sofremos, gememos, né? Sofremos com né, a injustiça, sofremos com a corrupção, sofremos com o roubo, enfim. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus prometeu no último dia, né? Então o salmista ele continua aqui o salmo agora olhando para tudo isso numa perspectiva do Senhor, e ele vai mostrar no versículo 5, por exemplo, dizendo o seguinte, né? Tomar-se-ão de grande pavor, né? Quem terá pavor? Terá pavor aqueles que vivem na corrupção, vivem no pecado, vivem na prática pecaminosa, nas coisas que desagradam a Deus. Então, no dia do Senhor, terão pavor, porque se encontrarão com Deus. E aí ele continua o salmo dizendo, olha, apesar de tudo isso, versículo 5, Deus está com a linhagem do justo. Então, justo aqui não é porque algumas pessoas são justas e outras injustas. Todos são injustos. Mas a Bíblia diz que por meio de Jesus Cristo, o pecador é justificado. O pecador é perdoado. Ele é declarado justo diante de Deus. Ele é declarado como alguém purificado de toda a sua injustiça. É como 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, Deus está com a linhagem do justo, com a linhagem daqueles que foram justificados, que foram lavados pelo sangue de Cristo. E aí ele continua, meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Deus é o nosso refúgio mesmo diante desses momentos. E ele termina o salmo dizendo, tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Então aqui o salmista, ele vai nos mostrar que o Senhor um dia vai restaurar tudo isso. O Senhor vai restaurar a sorte do seu povo, né? Sorte aqui é a ideia de Deus restaurar o favor sobre o seu povo. Então, eu gostaria de terminar dizendo o seguinte, né? Que vivemos nesse mundo manchado pelo pecado, né? É um mundo caído, um mundo que sofre devido à entrada do pecado. E diante disso nós sofremos com muita corrupção, com muita injustiça, né? Mais uma vez, nessa pandemia, uma coisa que nós temos visto muito é de modo mais claro o quanto o ser humano é mau, né? Eu não quero aqui discutir política, mas fica muito claro que muitas pessoas estão ganhando em cima da morte de outros. Né? Isso fica muito claro na política brasileira, na política internacional. Isso fica muito claro devido às ações que nós temos visto em nossos dias. Né? Então, a corrupção humana, a maldade do ser humano aqui nesse mundo faz com que nós todos soframos. E aí, diante desses momentos, precisamos olhar para aquilo que Deus promete, para aquilo que Deus tem reservado para o seu povo, restauração, salvação. E essa restauração acontecerá na volta de Cristo, quando o Senhor Jesus voltar. Então tudo isso será restaurado, né?
O pecador sem Cristo irá prestar contas diante de Deus pelos seus pecados, pelos seus atos, pelas suas injustiças. Então, aqueles que um dia de fato foram lavados pelo sangue de Cristo hão de ser consolados. O Senhor mesmo enxugará dos seus olhos toda lágrima, a morte já não existirá, o pecado já não existirá. Então, é muito interessante pensarmos nisso, né? Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, a restauração do povo de Deus, né? Israel aqui, Jacó, se trata do povo de Deus lá no Antigo Testamento. E o povo de Deus hoje é a igreja, e a igreja também há de ser restaurada no último dia. Então, fica aqui para nós essa esperança. Eu sei que os tempos que nós temos vivido são tempos maus, são dias maus. E a nossa esperança do cristão não é que tudo isso aqui melhore. É claro que nós desejamos que as coisas melhores, que venham dias melhores, desejamos isso. Entretanto, a Bíblia é muito clara que os dias irão de mal a pior. Os dias realmente não irão ter essa perfeição que muitos esperam. Por quê? Porque por mais que a tecnologia aumente, por mais que o dinheiro aumente, o ser humano é mau. O ser humano é corrupto. O ser humano está extraviado de Deus. O ser humano está corrompido pelo seu próprio pecado. E se não for por Jesus Cristo, o ser humano ser feito nova criatura, ser transformado, ter uma nova mente, um novo coração, isso de fato não muda. As coisas que não vão mudar para a perfeição. Essa perfeição só acontecerá quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo na volta do Senhor Jesus Cristo. Então que a nossa esperança de fato esteja nisso. A nossa esperança esteja no dia em que o Senhor Jesus voltar e de fato restaurar toda essa terra, todo esse mundo, fazer desse lugar um lugar onde habita a justiça, certo? Então que Deus te abençoe. E eu deixo aqui a pergunta, né? Você tem essa esperança? Você tem a esperança de que um dia o Senhor restaurará tudo? Você tem a esperança de que você será salvo na volta de Cristo? De que você será restaurado? Você verá o Senhor Jesus na sua volta como um Salvador? Ou você o verá como um juiz? Então lembre-se disso. Jesus voltará para muitos como um Salvador, mas talvez para a maioria como um juiz. Pense nisso e que o Senhor de fato fale ao seu coração. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe, né? E até o próximo culto.